A senhora tem 30 dias para pagar os 200 mil reais, ou tomaremos a sua casa. A voz fria e impaciente do gerente ecoou no telefone. Eu havia enterrado meu único filho há menos de 48 horas. Minhas pernas cederam e o aparelho quase escorregou da minha mão suada. Trêmula, implorei que ele lesse os detalhes daquela dívida absurda. Meu filho havia guardado um segredo por anos e meu luto se transformou em puro choque. O telefone tocou numa tarde de terça-feira, às 14h20. Eu sei o horário porque olhei para o relógio de parede da cozinha quando o aparelho vibrou na bancada. O mesmo relógio de madeira escura com moldura dourada que o Evaldo trouxe de Ribeirão Preto numa viagem de trabalho em 1997, que atrasa 2 minutos por semana e que eu jamais mandei consertar porque aprendi a compensar na cabeça. Eram 14h20 de uma terça-feira comum, com café esquentando no fogão e o cheiro de alho fritando na frigideira. E minha vida era uma coisa. Quando desliguei, era outra. Atendi porque atendo sempre. Sou desse tempo em que telefone tocando é chamado de obrigação. Um reflexo tão antigo quanto a tabuada, gravado no corpo antes que existisse escolha. Minha mãe dizia que deixar telefone tocar sem atender era falta de educação. Levo isso até hoje, com 72 anos e articulação que reclama no frio, porque alguns ensinamentos não pedem licença para ficar. A voz era de homem jovem. Esse tipo de jovem que você reconhece pelo tom, não pela crueldade, mas pela indiferença, que é pior. A crueldade ao menos implica que a outra pessoa existe para você. A indiferença diz que não. Ele tinha aquela cadência de quem está cumprindo uma lista numerada de chamadas e cada nome na lista é apenas uma tarefa a ser riscada, não um ser humano do outro lado da linha. Leu meu nome completo. Glorinha Nascimento Pereira. Leu meu CPF. Leu meu endereço, rua e número, bairro em Campinas. Cada dado como se fosse a confirmação burocrática de que eu existia apenas para aquela finalidade, ser cobrada. Disse que era do setor de cobranças de um banco. Disse que havia uma operação de crédito com aval em meu nome. Disse que o saldo devedor atualizado era de 203 mil reais. Disse que a garantia era o imóvel residencial registrado em meu nome. Disse que eu tinha 30 dias. Eu havia enterrado o Adelson havia menos de 48 horas. Repito isso não para provocar compaixão. Não é compaixão que estou pedindo. Nunca pedi. Mas porque é necessário que você entenda a dimensão física do que aquelas palavras fizeram. Não foi só o choque da informação. Foi o choque sobreposto ao luto, que é como apanhar 2 vezes no mesmo lugar que ainda não sarou. O luto deixa você porosa. Deixa todos os sentidos mais expostos, como pele sem a camada de cima. Você sente tudo com uma intensidade que nos dias normais o corpo sabe filtrar, mas naqueles dias não filtra mais. Cada palavra daquele homem entrou direta, sem amortecimento. Ainda havia flores murchas na sala. A coroa do enterro estava encostada na parede porque ninguém havia tido coragem de tirar nas primeiras horas. E é estranho o que a mente faz nessas circunstâncias. Porque eu me lembro de ter pensado, enquanto ele falava, que precisava jogar aquelas flores fora antes que o cheiro azedasse de vez. A mente vai para o concreto quando o abstrato é grande demais para caber. O vestido preto ainda estava pendurado na cadeira do quarto, do jeito que eu havia tirado antes de deitar na noite do velório. Ainda havia copo d'água pela metade na mesinha de cabeceira, que a Rosa havia deixado quando me acompanhou até a cama, porque minhas pernas simplesmente não obedeciam. Esse é o cenário em que me encontrei quando as palavras 203 mil reais e 30 dias chegaram pelos alto-falantes do aparelho. Minhas pernas cederam. Não foi um desmoronamento dramático. Foi um deslizamento lento e silencioso, como quando a força abandona o corpo de repente, mas o corpo encontra o chão sem violência, sem barulho. Me sentei no chão da cozinha sem ter planejado sentar. O aparelho quase escorregou da minha mão suada e eu o apertei com os dedos porque algum instinto de sobrevivência quis manter aquela linha aberta, manter aquela voz do outro lado, porque enquanto a linha estava aberta, havia ainda alguma coisa a fazer. Implorei que ele lesse os detalhes.
Ele leu com a voz de quem lê o cardápio de um restaurante que não é o seu. Disse a data da operação, 3 anos e 8 meses atrás. Um dia comum, uma manhã de segunda-feira. Eu poderia me esforçar para reconstruir o que estava fazendo naquele dia e jamais conseguiria. Porque era um dia comum, e dias comuns não deixam memória específica. Só os dias extraordinários ficam. E naquele dia aparentemente extraordinário, segundo os registros de um banco, eu havia assinado um documento que colocava minha casa como garantia de uma dívida de R$ 94 mil em nome do meu filho. Sem que eu soubesse. Disse o valor original contratado. R$ 94 mil, em nome de Adelson Pereira, com aval de Glorinha Nascimento Pereira. Disse que havia renovação da operação 1 ano depois, com o saldo remanescente capitalizado mais valor adicional. Disse que a última parcela paga tinha data de 8 meses atrás. Disse, quando perguntei sobre o crescimento do valor, que o contrato previa juros remuneratórios mais encargos de mora, e que 8 meses de inadimplência sobre crédito pessoal com garantia real fazem o que fazem. 94 mil se tornam 203 mil. A matemática da inadimplência não tem misericórdia e ela não faz distinção entre devedor vivo e devedor enterrado há 46 horas. Adelson Pereira, meu filho, meu único filho que havia sido levado por uma parada cardíaca fulminante numa quinta-feira de manhã, aos 47 anos, enquanto tomava café antes de sair para o trabalho. Rápido assim. A Silvana havia ligado para mim às 8h27 da manhã. Também sei esse horário, gravado em neuropatia de choque, esse tipo de informação que o cérebro decide guardar sem consultar a gente. E a palavra que ela usou foi aconteceu. Não disse o quê. Disse, Dona Glorinha, aconteceu uma coisa com o Adelson. Como se aconteceu fosse neutro. Como se aconteceu coubesse em qualquer situação. Eu soube antes que ela terminasse a frase. Fui naquela manhã. Fiquei 2 dias. Acompanhei tudo. O velório, o enterro, as pessoas que vieram, os abraços de gente que eu mal reconhecia, os olhares de pena que são bem intencionados, mas que cansam depois de algumas horas. Voltei para a minha casa na noite do enterro com a Rosa ao meu lado porque ela insistiu e porque eu precisava, embora não conseguisse dizer em voz alta que precisava. Sou desse tempo em que pedir ajuda é difícil. A Rosa é desse tipo de pessoa que ajuda sem esperar que você peça, que é o único tipo de ajuda que de fato chega na hora certa. E 46 horas depois do enterro, o telefone tocou. Fiquei em silêncio por tempo suficiente para que o homem do outro lado perguntasse se eu ainda estava na linha. Disse que sim, e então aconteceu uma coisa que eu mesma não esperava. Em vez de chorar, em vez de desligar, em vez de dizer que era engano, ou que ligariam mais tarde, algo em mim virou. Uma chave pequena, mas precisa, que gira silenciosamente antes que a fechadura se mova. Pedi o número de protocolo da ligação. Ele hesitou. Não muito, mas o suficiente para eu perceber que não era a reação que ele esperava de alguém em estado de choque. Mas deu. Pedi o nome completo dele. Deu. Pedi o CNPJ do banco e o endereço da agência responsável pela operação. Ficou ligeiramente surpreso. Eu ouvi na respiração, naquele segundo de pausa antes de começar a ler. Mas deu tudo, porque eu havia feito a pergunta com aquela voz. Não a voz desesperada. A voz que vem de mais fundo, que tem menos emoção e mais aço. 30 anos de cozinha profissional me ensinaram uma coisa que a vida escolar não ensina. Quando a situação está saindo do controle, você não grita, você não corre, você não chora. Você abaixa o fogo. Você coloca ordem na bancada, você lê os ingredientes antes de prosseguir, porque receita feita em pânico fica ruim e decisão tomada em pânico fica pior. Desliguei. Fiquei sentada no chão da cozinha por alguns minutos. Olhei para as mãos. As mesmas mãos que haviam preparado o Adelson desde bebê, que haviam cortado o cordão umbilical do choro da madrugada para a mamadeira morna, que haviam embalado o joelho machucado, que haviam assinado a matrícula escolar, que haviam aplaudido na formatura do ensino médio com tanta força que ficaram doendo. As mesmas mãos que haviam segurado a mão do Evaldo nos últimos dias, que haviam distribuído comida para gerações de crianças, que haviam construído, tijolo por tijolo, mês por mês, décadas de poupança e disciplina.
o patrimônio modesto, mas inteiramente meu, que agora, segundo um banco, estava comprometido por uma assinatura que eu não havia dado. As mesmas mãos que, aparentemente, haviam assinado um documento sem que eu soubesse. Me levantei do chão. Fui até a pia, abri a torneira, lavei o rosto com água fria, me olhei no pequeno espelho de moldura branca que o Evaldo colocou sobre a pia em 1991, o mesmo espelho, a mesma moldura que descascou num canto, mas que ficou porque eu me acostumei com a cara dela. Me olhei por um tempo que não sei medir, e disse em voz baixa, mas sem tremer: Glorinha, você ainda está de pé. Fica. Não é frase de livro, é frase de cozinha. É a frase que eu dizia para mim mesma nas madrugadas em que o Adelson estava doente, e eu tinha que aparecer às 5 da manhã para abrir a cozinha da escola assim mesmo. É a frase dos dias em que o Evaldo foi ficando menos, e eu precisava continuar. É a frase que não tem grandiosidade nem heroísmo, tem apenas a teimosia básica, orgulhosa e calosa de quem aprendeu que o mundo não espera que você se recupere. Então, você se recupera andando. Nos 3 dias seguintes, vivi num estado que não tem nome exato na língua portuguesa. Não era luto puro, embora o luto estivesse todo ali, intacto. A dor do filho perdido que não tem analgésico no mundo que alcance. Mas era também outra coisa. Uma vigília. Um estado de atenção redobrada que coexistia com a dor de um jeito estranho, às vezes me fazendo sentir culpa. Como se prestar atenção nos detalhes práticos fosse deslealdade ao filho morto, como se a indignação contaminasse a saudade. Mas a saudade e a indignação são 2 estados que existem ao mesmo tempo, sem se excluir. O Adelson que eu amei, o filho do domingo, o dos girassóis no meu aniversário, o que ligava na hora do almoço só para dizer que estava pensando em mim, esse filho existiu. Esses momentos foram reais. Nada do que eu descobriria depois apagaria isso. Só que havia outro Adelson, e era com esse que eu precisava lidar. No segundo dia, sentada na cozinha com uma xícara de café frio que havia esquecido de tomar, me peguei olhando para a poupança. Seria mais simples. Ligar para o banco, oferecer negociação, usar parte do que havia construído com décadas de disciplina e silêncio para apagar uma dívida que não era minha. Mais rápido. Menos doloroso, talvez, do ponto de vista prático. O luto poderia seguir seu caminho sem carregar esse peso junto. Mas alguma coisa, a mesma coisa que me havia feito pedir o protocolo enquanto as pernas falhavam, a mesma coisa que me havia colocado de pé diante do espelho, disse não. Pagar sem entender seria validar o que havia acontecido. Seria assinar embaixo de uma mentira pela segunda vez. E eu não assino mentira, nem a primeira vez, quanto menos a segunda. Foi na manhã do 4º dia que a Rosa chegou com café e pão e a frase que mudou a direção de tudo. Ela entrou, colocou a sacola na bancada, sentou na minha cadeira de sempre, olhou para mim com aquela franqueza direta que é a marca dela desde que somos vizinhas há 22 anos, e disse: Glorinha, preciso te contar uma coisa que vi no dia do velório e fiquei com dúvida se devia falar, mas acho que você precisa saber. E então ela me contou que havia visto a Silvana sair do velório ainda durante as homenagens. Não um momento de ar, não um mal-estar. Uma saída com bolsa, com passo rápido, com conversa discreta no corredor com um homem que a Rosa não reconhecia. E que ela havia voltado 40 e tantos minutos depois, com o rosto recomposto e o ar de quem resolveu o que precisava resolver. Na hora achei estranho, mas não soube interpretar, ela disse. Agora, depois do que você me contou da ligação do banco, Glorinha, ela foi a algum lugar resolver alguma coisa enquanto seu filho estava no caixão. Aquilo assentou diferente do que as outras informações. Não foi choque, foi confirmação. O tipo de confirmação que você recebe para algo que seu corpo já havia intuído, mas sua mente se recusava a formalizar porque formalizar dói de um jeito específico. Liguei para o Cosme naquele mesmo dia. Cosme é cunhado por casamento, irmão do Evaldo, mas é família de verdade, que é a distinção que importa. Um homem que aparece nos momentos que importam sem precisar ser chamado 2 vezes. Passou décadas num cartório de notas em Campinas. Conhece o trâmite burocrático da vida civil melhor do que a maioria dos advogados, com a diferença de que explica em linguagem de gente.
Quando terminei de contar o que havia acontecido, a ligação, os 203 mil, os documentos que eu supostamente havia assinado, a história da Silvana saindo do velório, ele ficou em silêncio por um momento. O silêncio do Cosme é diferente de outros silêncios. Não é hesitação, é organização. Ele estava colocando as informações em ordem antes de falar. Depois disse: Glorinha, a primeira coisa que você precisa é de uma advogada especializada em direito sucessório. Não amanhã, hoje. 2 dias depois, eu estava no escritório da doutora Patrícia Avelar, com os olhos inchados e a cabeça funcionando. Levei o número de protocolo da ligação, o nome completo do cobrador, o CNPJ do banco, o endereço da agência, tudo que havia anotado no chão da cozinha com as pernas falhando. Ela leu, fez perguntas precisas e rápidas e no final disse: Dona Glorinha, antes de qualquer coisa, preciso que a senhora me autorize a solicitar ao banco os documentos originais dessa operação, especificamente a ficha de proposta, o instrumento de crédito e o documento de identificação usado no ato da assinatura. Por quê? Ela me olhou com aquela atenção que não é condescendência, é respeito. Porque a senhora me disse que nunca assinou nada. E se isso for verdade, esses documentos vão me dizer exatamente como a assinatura da senhora chegou lá. Naquele momento, alguma coisa na minha cabeça clicou de um lugar para outro. O luto recuou um passo. Não sumiu, recuou. E a mulher que passou 36 anos medindo ingredientes com precisão, que sabe que receita errada tem consequência, que aprendeu que a atenção aos detalhes é o que separa o que presta do que não presta. Essa mulher acordou completamente. Pode solicitar, disse. E pode solicitar tudo. Eu não sabia ainda o que aqueles documentos iam revelar, mas eu sabia, com a certeza das mãos calejadas, com a certeza de quem conhece o próprio nome escrito desde que aprendeu a assinar, que a assinatura que estava naquele banco não era minha, e que alguém havia colocado ela lá. O que eu precisava descobrir era quem, e por quê, e o que fazer com essa descoberta. Levantei da cadeira da doutora Patrícia, apertei a mão dela, saí para a tarde aberta de Campinas. Andei até o ponto de ônibus devagar, com o sol batendo no rosto, sentindo o calçamento irregular sob os pés. Pensei no Adelson, pensei nos girassóis, pensei nas 46 horas entre o enterro e a ligação do banco. E pensei, quem planta mentira colhe consequência. A paciência de cozinheira que aprendi é diferente da paciência de quem espera sentada. É a paciência de quem aguarda o ponto certo, que é diferente de passivo, que é ativo, vigilante, preciso. Feijão no fogo não pede que você olhe para ele o tempo todo, mas pede que você não esqueça que ele está lá. Eu não ia esquecer. Gente, preciso parar um segundo aqui. Me digam uma coisa. Se fosse com vocês, qual seria a primeira reação? Pagar logo para acabar o sofrimento ou ir atrás da verdade, custasse o que custasse? Me contem nos comentários. Preciso saber se eu fiz certo. Os documentos do banco chegaram em 12 dias. 12 dias em que continuei acordando às 5:30 da manhã. O corpo não muda de horário só porque a alma está ferida, fazendo o café forte que o Evaldo gostava, porque é o único jeito que sei fazer, sentando na mesma cadeira da cozinha com a mesma xícara de porcelana branca, com a borda azul que uso desde 1998. 12 dias em que o silêncio da casa batia diferente. Casa sem filho é um silêncio de textura específica, que não é igual ao silêncio comum. É o silêncio que tem forma, que você esbarra nele quando passa pela sala, quando escuta o telefone tocar e por uma fração de segundo o cérebro faz o que faz. Imagina que poderia ser ele. Não era nunca ele. Não seria mais. A doutora Patrícia me ligou na tarde em que os documentos chegaram. Pediu que eu fosse ao escritório com alguma coisa que tivesse minha assinatura antiga. Não nova, antiga. Carteira de trabalho, título de eleitor, qualquer contrato de anos passados. Qualquer coisa que documentasse como eu assinava antes de saber que minha assinatura havia virado objeto de interesse de outras pessoas. Fui com a carteira de trabalho, emitida em 1986 pela Delegacia Regional do Trabalho, e com um contrato de abertura de conta bancária de 2004.
Documentos de idades diferentes, assinados em circunstâncias diferentes, mas com a mesma assinatura, porque a minha assinatura não mudou em 40 anos. Tem o G inicial grande, quase uma volta completa, e termina numa linha que sobe. O Evaldo certa vez disse que parecia o rabisco de quem tem orgulho do próprio nome. Eu achei graça na época. Depois passei a achar verdadeiro. Ela colocou os 3 documentos lado a lado na mesa. A minha carteira de trabalho de 1986, o contrato bancário de 2004 e o instrumento de crédito do banco, aquele que constava como sendo assinado por mim, aquele que havia transformado minha casa em garantia de uma dívida de R$ 94 mil contraída pelo meu filho. Fiquei olhando para os 3 documentos. A assinatura nos 2 primeiros era minha. Inconfundível depois que você aprende a reconhecer. O G grande, a curva, a linha ascendente. A assinatura no terceiro era diferente. Miúda, inclinada para a esquerda, com um traço de saída que descia, não subia. Era a caligrafia de alguém que havia tentado imaginar como Glorinha assina. E havia imaginado errado, porque não tinha a referência certa, porque nunca havia prestado atenção suficiente no que minha assinatura de fato parecia. Doutora Patrícia, disse devagar, sem tirar os olhos dos papéis. Quem assinou isso? Ela não respondeu imediatamente. Deixou a pergunta assentar na sala como um cheiro forte que precisa de espaço para se dissipar. Isso é o que vamos descobrir, disse ela finalmente. Mas o que posso dizer agora é o seguinte. A senhora não assinou, e isso muda tudo juridicamente. Saí do escritório naquela tarde com o estômago pesado de um jeito que não era fome. Era o tipo de peso que se instala quando você confirma o que não queria confirmar. Enquanto era suspeita, havia a possibilidade de engano, de que houvesse uma explicação simples, uma confusão de documentos, um erro burocrático que se resolveria com um telefonema. A confirmação fecha essa saída. Com a confirmação, não há mais para onde olhar além da verdade. Voltei para casa de ônibus. Sentei no banco da janela, como sempre faço, e olhei a cidade passar. As ruas que conheço há décadas, as casas que foram crescendo ao lado das outras, os postes e as calçadas que não mudam. Pensei, o Adelson cresceu nessas ruas, andou nessas calçadas, foi pelas aulas na escola a 3 quarteirões, tomou sorvete no mercadinho da esquina, aprendeu a andar de bicicleta no mesmo corredor de casas onde eu ainda moro. E em algum momento, em alguma madrugada de decisão que eu não conheço, o meu filho havia pego um papel, havia forjado a minha assinatura, havia colocado a minha casa em risco para sustentar uma vida que não era a dele de direito. O ônibus parou no meu ponto. Desci. Entrei em casa, fechei a porta, sentei na cozinha e deixei. Deixei chorar do jeito que eu não havia conseguido desde a ligação do banco. O choro do luto e o choro da traição juntos, que não são iguais, mas naquela tarde se misturaram sem pedir permissão. Chorei pelo Adelson, que eu havia perdido 10 dias antes, e pelo Adelson, que eu estava perdendo agora, de um jeito diferente, que é quase mais cruel porque não tem enterro, não tem cerimônia, não tem flores, nem padre, nem gente que abraça. Tem só você, sentada na mesma cadeira de sempre, descobrindo que a pessoa que você amou fez uma coisa que você não consegue colocar num lugar dentro de você que caiba direito. Fiquei naquela cozinha por horas. A noite chegou e eu não levantei para acender a luz. Fiquei no escuro que ia aumentando devagar. O tipo de escuro gradual que você não percebe começar, só nota quando já está lá. O cheiro de café frio na xícara que havia esquecido na mesa. O barulho distante da rua. Um cachorro, um carro, vozes que passavam sem destino para mim. Me lembrei de uma noite parecida, muitos anos atrás, quando o Evaldo estava internado pela 2ª vez, e eu havia voltado do hospital sozinha, porque precisava deixar as crianças da rua dormir, e não havia mais nada que eu pudesse fazer além de esperar. Havia sentado nessa mesma cozinha, nesse mesmo escuro, com o mesmo peso no peito de quem sabe que há coisas que não dependem da sua força. Naquela noite de anos atrás, o que me tirou do escuro foi o café da manhã seguinte. A obrigação do café da manhã, que é ridículo como força motriz, mas é o que é. Você levanta porque tem que fazer o café, porque tem que comer, porque o corpo não sabe que você está destruída e continua pedindo as coisas que pede todo dia. Nessa noite foi a mesma coisa,
Me levantei, acendi a luz, lavei a xícara, enchi a chaleira. E enquanto a água esquentava, fiz o que os cozinheiros fazem quando precisam organizar a cabeça. Fui para o caderno. O caderno de receitas que fica na segunda gaveta à esquerda. O mesmo caderno de capa verde que uso há anos para anotar receitas, lista de compras, observações de quando testei algo novo e precisei guardar as proporções. Abri numa página em branco e escrevi uma cronologia. Não porque era advogada, não sou. Não porque entendia de direito, não entendia. Mas porque 36 anos de cozinha ensinam que qualquer problema complexo fica menor quando você anota o que sabe, na ordem que aconteceu, separando o que é fato do que é suposição. É método. É o mesmo método que você usa para entender por que o bolo não cresceu. Você vai atrás dos ingredientes, das quantidades, da temperatura, da sequência, até encontrar onde foi que a coisa saiu dos trilhos. Escrevi. Há 4 anos. Adelson contrai operação de crédito de R$94 mil. Usa CPF e nome da mãe como avalista. Coloca a casa da mãe como garantia. A mãe não sabe. Há 3 anos. Renovação da operação. O saldo remanescente é capitalizado, valor adicional é acrescentado. A mãe continua sem saber. Há 8 meses, última parcela paga. Inadimplência começa. No mesmo período, Silvana vai até a empresa do Adelson sem avisar e sai com cara de quem ouviu coisa que não queria. Há 46 horas do telefonema. Adelson morre. Dia do velório. Silvana sai do velório por 40 minutos com bolsa. Volta com o rosto recomposto. 48 horas após o enterro, banco liga. R$203 mil. 30 dias. Olhei para a cronologia. Havia um padrão. Não era aleatório. Havia uma lógica de gente que sabia o que estava fazendo, ou, pelo menos, sabia o suficiente para fazer escolhas específicas em momentos específicos. E havia uma lacuna enorme no meio. O que a Silvana sabia, e quando havia sabido. Dormi naquela noite com o caderno aberto na mesa. Na semana seguinte, o peso foi se reorganizando de um jeito diferente. Ainda havia dor. A dor até hoje, esse é o tipo de coisa que não tem prazo de encerramento. Mas a dor foi encontrando forma. Deixou de ser informe, nebulosa, aquela névoa que sufoca sem ter borda. Foi ganhando contorno. E coisa com contorno você pode olhar nos olhos. Comecei a dormir melhor. Não bem, melhor. A diferença importa. Comecei a comer regularmente de novo, porque o corpo reivindica o que precisa, independente do que a alma está passando. Comecei a fazer o almoço de sempre, os cheiros de sempre. Alho, louro, cebola dourada na gordura quente, que são cheiros que reconhecem a casa como casa, que dizem que a vida continua aqui dentro, independente do que acontece lá fora. A Rosa veio tomar café numa manhã e disse: "Glorinha, você está melhor." Eu disse que estava tentando. Ela disse: "Não, você está melhor. Tem diferença." Ela estava certa. Havia diferença. Havia uma pequena solidez voltando. Não a solidez anterior ao luto, que é a solidez de quem não sabe o que perdeu ainda. Era uma solidez diferente, mais densa, como o ferro que foi fundido e resfriou de novo. Mais difícil de dobrar. Liguei para o Cosme e atualizei sobre os documentos. Ele ficou em silêncio por tempo suficiente para eu saber que estava digerindo. "Glorinha", disse ele depois. "Você sabe o que isso significa, né? Do ponto de vista documental?" "Sei. Significa que alguém falsificou minha assinatura. Significa que alguém falsificou sua assinatura num instrumento financeiro com garantia real. Isso não é um equívoco. É uma decisão deliberada de alguém que tinha acesso aos seus dados e escolheu usá-los sem a sua autorização. Havia apenas uma pessoa com acesso completo ao meu CPF, ao meu endereço, e com motivação suficiente para tomar essa decisão deliberada. Havia apenas uma pessoa que se beneficiou dos R$94 mil e que tinha os dados da minha casa registrada em cartório. Meu filho. Falar isso em voz alta, ou ouvir o Cosme falar, que é quase a mesma coisa, foi diferente de pensar. Pensar mantém as coisas dentro, onde você ainda controla a temperatura. Falar coloca para fora, onde elas viram realidade objetiva que outras pessoas também reconhecem. "Eu sei", disse. "Eu sei quem foi." E sabe o que vem depois disso? Sei, a doutora.
Patrícia vai usar o laudo para proteger a casa, e a Silvana tem outra história. Tem uma história bem específica, disse o Cosme, e eu precisava que você chegasse a esse ponto antes de te contar o que eu levantei sobre o inventário. Ele me contou devagar, com a precisão cartorária que é a marca dele. Os bens do Adelson ao falecer eram escassos. O apartamento onde morava com a Silvana era alugado. O carro era financiado. O saldo em conta corrente pessoal era pequeno. Havia, porém, uma conta conjunta, ele e a Silvana, com saldo de pouco mais de R$18 mil, composta integralmente por depósitos do Adelson, contra-cheques e comissões de consórcio. Nenhum depósito da Silvana. Saldo de conta conjunta entra no espólio quando a titularidade é majoritariamente de um dos titulares, disse o Cosme. E mais, movimentação feita depois do falecimento, antes da abertura do inventário, tem implicação séria, precisa ser justificada ao juízo. O que foi feito com essa conta? Pausa. Foi encerrada, com saque integral em espécie, no dia do velório, no horário em que a Rosa viu a Silvana sair. Engoli a seco. Não foi surpresa. Já havia a suspeita, a cronologia, a lógica do comportamento. Mas confirmação é diferente de suspeita. Confirmação tem peso de objeto sólido que você não pode mais fingir que não está lá. Cosme, disse. Você está me dizendo que enquanto eu estava em frente ao caixão do meu filho, a mulher dele foi a um banco sacar os últimos reais que restavam antes que o espólio fosse aberto. Estou dizendo que os registros bancários indicam isso, que a doutora Patrícia vai poder confirmar com os extratos quando solicitar no âmbito do inventário, e que você precisa estar preparada para o que vem depois disso, que é o confronto. Fiquei em silêncio. E então, aconteceu uma coisa que eu não esperava de mim mesma. Sorri. Não de alegria. Sorri com a boca fechada, devagar. O tipo de sorriso que não é alegria, mas é certeza. É o sorriso de quem está na cozinha às 3 da manhã, terminando um cardápio para 500 pessoas, que sabe que o trabalho é grande, mas sabe que os ingredientes estão certos e a proporção está correta e a temperatura está a favor. Então, vamos nos preparar, disse. E percebi naquele momento, com clareza quase física, que a tristeza havia ficado para trás na frase anterior. Não desaparecido. A tristeza do filho não desaparece nunca. Mas naquele momento específico, diante da clareza do que havia sido feito e do que precisava ser respondido, a tristeza cedeu lugar a outra coisa. Desconfiança calculada, método, determinação. E a certeza de que o que seria feito a seguir não seria feito com raiva, seria feito com frieza, com precisão, com o mesmo cuidado que coloco num caldo que precisa de horas para apurar. Bem feito, sem pressa, com consequência. O laudo grafotécnico extrajudicial chegou numa quinta-feira de manhã, 3 semanas depois que a doutora Patrícia havia contratado a perita. Eu estava na cozinha quando ela ligou. Disse apenas: Dona Glorinha, o laudo está aqui. Pode vir hoje? Não precisou dizer mais. Estava no escritório 2 horas depois. O documento tinha 11 páginas, linguagem técnica que a doutora Patrícia foi traduzindo conforme líamos juntas, e uma conclusão que ocupava menos de um parágrafo, mas que tinha o peso de uma sentença. A perita havia comparado a assinatura constante no instrumento de crédito com 12 amostras da minha assinatura verdadeira, coletadas de diferentes documentos ao longo de diferentes décadas. Havia analisado ângulo de inclinação, pressão, ordem dos traços, proporção entre letras, características de arranque e término. Havia encontrado divergências em 8 das 10 categorias de análise que utiliza como critério. A conclusão: a assinatura constante no instrumento de crédito apresenta divergências expressivas em relação à escrita manuscrita da suposta signatária, sendo incompatível com sua grafia habitual. Não há elementos que confirmem autoria pela titular. Incompatível. Essa palavra ficou na minha cabeça, enquanto voltei de ônibus para casa. Incompatível. Aquela assinatura e a minha eram incompatíveis. Quem havia assinado não me conhecia bem o suficiente para imitar a minha letra. Havia tentado e havia falhado de um jeito que 11 páginas de análise técnica agora documentavam com precisão. A doutora Patrícia havia me explicado, antes de eu sair,
que esse laudo seria a peça central da defesa no eventual processo de execução. Que com ele na mesa, o banco teria uma situação difícil para justificar, porque havia concedido crédito com base num documento de identificação do avalista, e aquele documento tinha uma assinatura que não era da avalista. O banco também era, de certa forma, parte lesada nessa história, ou pelo menos tinha interesse em que a história fosse apurada rapidamente para limitar o próprio dano. Mas, ela disse antes de eu sair, há uma pergunta que o laudo não responde. Ele diz que não é sua assinatura. Não diz de quem é. Eu sei de quem é. Eu também acho que sei. Mas achar não basta. Precisamos de algo que sustente. Foi quando liguei para o Toninho. Toninho havia trabalhado com o Adelson por 5 anos na mesma empresa de consórcios. Tinha vindo ao velório, me abraçado com aquele aperto de quem não tem palavras, mas precisa estar presente, e desaparecido depois na multidão de rostos que aparece nesses momentos. Eu o conhecia de vista, de alguns almoços de confraternização da empresa ao longo dos anos. O tipo de conhecimento que não é intimidade, mas é suficiente para reconhecer o rosto. Liguei para o número que encontrei numa agenda antiga de quando o Adelson ainda morava comigo e deixava recadinhos na cozinha. Toninho atendeu no segundo toque. Disse que era a Glorinha, mãe do Adelson. Disse que estava tentando entender algumas coisas sobre os últimos anos dele e que queria conversar. Ele demorou um momento antes de responder. Quando falou, a voz tinha aquele cansaço específico de quem carregou algo por tempo demais. Dona Glorinha, eu tenho coisas para te contar que não sei se você vai querer ouvir. Preciso ouvir, Toninho, mesmo que doa. Nos encontramos 2 dias depois num bar perto da empresa onde ele agora trabalhava, numa tarde de quarta-feira com o sol baixo e a rua cheia de gente saindo do trabalho. Ele chegou 5 minutos antes de mim, já com café pedido, com aquela postura de quem está se preparando mentalmente para uma conversa difícil. Sentei. Pedi café também. E deixei ele começar. O que Toninho me contou ao longo de 1h30 e 2 cafés cada foi uma história que eu reconhecia em pedaços. A vaidade, o padrão de vida acima do salário, a Silvana com as expectativas, mas que eu não havia nunca visto como todo. Ver o todo dói de um jeito diferente de ver os pedaços. O Adelson havia passado os últimos 4 anos sustentando uma fachada. Viagens, carro novo, apartamento reformado, roupas caras para os dois. A Silvana vinha de uma família que tinha o hábito de comparar. Comparar o que tinha com o que os outros tinham. O que o marido ganhava com o que os cunhados ganhavam. O que a casa parecia com o que as casas dos outros pareciam. E o Adelson não sabia negar o que ela queria, porque o amor do Adelson sempre foi dessa qualidade frágil que precisa de aprovação constante para existir. Eu sei isso, sei desde que era criança, e me culpei muitas vezes por não ter conseguido ensinar a ele que a aprovação que depende de dinheiro não é aprovação, é dívida. Ele me pediu uma vez para ser avalista numa operação, disse o Toninho, mexendo o café sem tomar. Eu recusei. Na época, ele não me contou os detalhes, só disse que era uma coisa rápida, que pagaria em 6 meses. Eu disse não porque eu conheço esse tipo de coisa. Tenho irmão que fez isso e não terminou bem. Não soube na hora que era para cobrir dívida de consórcio que ele mesmo havia feito no nome de clientes. Parei. No nome de clientes? Sim. Ele olhou para cima por um momento, como se estivesse decidindo como continuar. Dona Glorinha, o que eu vou te contar agora não está confirmado por mim, mas vem de alguém que estava lá. O meu colega que ficou na empresa. O Adelson havia feito algumas operações de consórcio usando CPFs de clientes que haviam cancelado o plano. Sem autorização, obviamente. Quando a auditoria interna foi feita, há 8 meses, esses documentos apareceram. Engoli a seco. E a Silvana foi até a empresa no dia da auditoria. Foi. Toninho olhou direto para mim. Meu colega disse que ela entrou na sala do diretor sem avisar. Ficou dentro por uns 20 minutos. Ninguém ouviu o que foi dito, mas saiu com cara de quem ouviu coisa que não queria ouvir, mas que não era surpresa. Não era surpresa. Não era surpresa. Ficamos em silêncio por um momento.
Do lado de fora, a rua continuava cheia de gente com seus dias comuns, suas preocupações regulares, sem saber que dentro de um bar qualquer, uma mulher de 72 anos estava organizando mentalmente a extensão completa de uma traição que havia começado 4 anos antes e havia chegado até ela com 48 horas de atraso sobre o enterro do filho. Toninho, disse finalmente, você estaria disposto a formalizar o que me contou em declaração escrita? Não precisa ser nada elaborado. Só o que você sabe, com data e assinatura. Ele não hesitou. Estaria. Desde que seja para proteger você, Dona Glorinha. É só para isso. Voltei para casa com 2 páginas de anotações no meu caderno de receitas, a cabeça funcionando em velocidade que eu não sentia há semanas, e a certeza de que o fio que eu havia começado a puxar estava levando a um lugar específico. Não um lugar que eu havia escolhido. Um lugar que as escolhas do Adelson e da Silvana haviam construído, e que eu estava apenas revelando, camada por camada, com o método de quem sabe que apressar o processo antes da hora só arruína o resultado. A doutora Patrícia, quando lhe passei tudo, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, Dona Glorinha, tenho que ser honesta com a senhora. A situação é mais complexa do que o banco. Há a questão das assinaturas, que o laudo resolve para o fim da execução. Há a questão da conta conjunta, que resolve no inventário. E há a questão das operações na empresa, que é uma linha separada e que a senhora não tem obrigação de perseguir. Não vai te dar dinheiro, não vai te devolver nada, mas pode te dar outra coisa. O quê? Contexto. Prova de que o padrão de comportamento era consistente. De que a falsificação da sua assinatura não foi um ato isolado de desespero, mas parte de um método que ele usava quando precisava de recursos que não tinha. E isso importa juridicamente? Importa para o banco. Quando apresentarmos o laudo ao banco em audiência de mediação, eles vão querer entender como aquela assinatura chegou lá. O contexto de que havia um padrão, que não era a primeira vez que ele usava documentos de terceiros sem autorização, reforça a narrativa de que a senhora não tinha como saber que foi vítima, que não havia conivência da sua parte. Não havia conivência nenhuma. Eu sei. O laudo também diz. Mas a audiência de mediação funciona melhor com camadas. Quanto mais completo o quadro, menos espaço para questionamento. Trabalhamos por mais 3 semanas construindo esse quadro. A doutora Patrícia formalizou a declaração do Toninho. Cruzou as datas das operações de consórcio irregulares com as datas das operações de crédito pessoal com meu nome como avalista e chegou a uma cronologia que contava uma história clara. Quando as fontes de crédito por um meio se fechavam, o Adelson buscava outro. Quando o cunhado se recusou a ser avalista, ele usou meu nome. Quando a empresa começou a questionar as operações irregulares, 8 meses antes da morte, as parcelas do banco pararam. O dinheiro que havia antes estava secando, e a inadimplência era a consequência. A Silvana havia sabido, naquele dia da auditoria, que a água estava acabando. Havia passado 8 meses, sabendo que havia uma dívida grande com garantia em imóvel da sogra. Havia escolhido o silêncio calculado de quem está esperando para ver se o problema se resolve sozinho ou explode. Quando explodiu, ela estava no banco, encerrando a conta conjunta antes que o juízo de inventário a bloqueasse. Esse era o quadro completo. Não agradável, mas completo. No último dia de preparação, sentei com a doutora Patrícia e o Cosme na mesa do escritório dela e olhei para o dossiê que havíamos montado. O laudo grafotécnico, a cronologia das operações, a declaração do Toninho, o levantamento bancário da conta conjunta, o horário do saque no dia do velório, a declaração da Rosa sobre o que havia visto. Cada documento tinha data, assinatura, fonte verificável. Isso é tudo o que precisamos? Perguntei. A doutora Patrícia olhou para mim com aquela expressão que já havia aprendido a reconhecer. Não é sorriso, mas é perto disso. Para o banco, sim. Para o inventário, sim. Para a Silvana, mais do que o suficiente. Fechei o dossiê. E pensei, é hora de convocar. A notificação para a Silvana foi redigida pela doutora Patrícia em linguagem técnica precisa. O tipo de linguagem que não diz mais do que o necessário, mas diz exatamente o que precisa. Informava que, no âmbito do inventário dos bens do falecido Adelson Pereira, havia inconsistências documentais que precisavam ser esclarecidas.
Solicitava sua presença, com o advogado, numa data específica, num escritório específico. Não dizia o que tínhamos. Não dizia até onde chegava nosso conhecimento. Deixamos isso para a reunião. E para a audiência de mediação com o banco, marcada para 3 dias depois, com o dossiê completo e a doutora Patrícia preparada para colocar tudo na mesa. Não mandei mensagem para a Silvana além da notificação formal. Não tentei contato informal. Não pedi explicações antecipadas. Quem explica antes da hora, dá tempo para o outro se preparar. E eu não estava interessada em dar esse presente. Na manhã da audiência de mediação com o banco, acordei às 4h40. Não foi o despertador. Foi o corpo, que conhece quando um dia é diferente dos outros, antes mesmo que a mente organize o porquê. Fiquei um momento deitada no escuro, ouvindo a rua silenciosa. Essa hora em que Campinas ainda não acordou de verdade, quando só passam os caminhões de entrega e os pássaros que não consultam ninguém antes de começar o dia. Depois levantei. Fiz o café devagar, da forma que o Evaldo gostava. Água quase fervendo, coada lenta, sem pressa. Me sentei na cozinha com a xícara nas mãos e fiquei em silêncio por um tempo que não precisei medir. Olhei para o caderno de receitas aberto na mesa, com a cronologia que havia escrito semanas antes, as páginas com as anotações das conversas, os números, as datas. Pensei no Evaldo. Pensei nele construindo essa casa tijolo por tijolo, levantando nos fins de semana com o irmão e 2 amigos da rua, colocando o telhado num sábado de janeiro com calor de 40 graus, porque a verba só dava para contratar ajuda naquele fim de semana, e não havia outro fim de semana possível. Pensei nele passando a mão na parede no dia que acabou de rebocar e dizendo: Glorinha, essa parede vai durar mais do que nós. Essa parede estava de pé, e ia continuar de pé. Me vesti com cuidado, não com ostentação, nunca fui mulher de ostentação, mas com a atenção de quem sabe que a aparência diz alguma coisa antes que você abra a boca. Roupa escura, sóbria, sem enfeites. Os sapatos pretos fechados que uso para ocasiões que pedem seriedade. O cabelo arrumado com aquele coque simples que aprendi há décadas, sem perfume forte, sem joia chamativa. Queria parecer o que sou, uma mulher de 72 anos que sabe exatamente o que está fazendo. A doutora Patrícia e o Cosme me esperavam na porta do escritório dela às 8h30. Ela estava com o dossiê numa pasta preta discreta, o tipo de pasta que não anuncia o que carrega. Eu havia aprendido que ela preferia assim, que a surpresa é ferramenta. O Cosme estava com a expressão tranquila de quem passou a vida em cartório e viu situações piores do que essa se resolverem com método e paciência. "Como você está?" perguntou ele. "Pronta", disse. A audiência de mediação foi numa sala sem janela no andar administrativo de uma agência bancária do centro. Mesa comprida, cadeiras de couro que tentavam ser imponentes, um ar-condicionado que fazia barulho baixo e constante. O cheiro do lugar era esse cheiro específico de banco, papel, plástico novo, um leve odor de ambiente fechado que os filtros não conseguem eliminar completamente. A advogada interna do banco chegou 2 minutos depois de nós. Jovem, bem vestida, com aquela postura de quem foi treinada para não demonstrar reação. Tinha um auxiliar ao lado com um notebook e uma pasta própria. Cumprimentou a doutora Patrícia pelo nome, o que significava que havia feito a lição de casa. Nos cumprimentou a mim e ao Cosme, com educação eficiente. Sentamos. A doutora Patrícia não perdeu tempo. Abriu a pasta, tirou o laudo grafotécnico e o colocou no centro da mesa. "Vou ser objetiva", disse. "Minha cliente não assinou o instrumento de crédito em questão. Esse laudo, produzido por perita com registro no Instituto de Identificação, documenta com base em análise técnica de 12 amostras de grafia, que a assinatura constante no documento apresenta divergências em 8 categorias de 10 analisadas. A conclusão é de incompatibilidade com a grafia habitual da titular. A advogada do banco não demonstrou reação visível, mas o auxiliar parou de digitar por 1 segundo. "Estamos acompanhando", disse a advogada do banco. A doutora Patrícia continuou. Apresentou a cronologia, as datas das operações, a data da última parcela paga, a data da morte do Adelson, a data da ligação de cobrança.
Apresentou a declaração do Toninho, que contextualizava o padrão de comportamento do devedor original. Apresentou o extrato de movimentações que o próprio banco havia fornecido nos documentos solicitados, cruzado com a cronologia. Cada peça foi colocada na mesa devagar, com a calma de quem não tem pressa porque tem razão. Eu fiquei em silêncio durante toda essa parte. Tinha aprendido, com décadas de cozinha coletiva, de refeitório de escola, de servir 200 refeições por dia, que tem hora que o trabalho fala por você, que abrir a boca quando os documentos estão falando é redundância, que confiança de verdade não precisa de muita voz. Deixei os documentos falarem. A advogada do banco pediu 15 minutos de intervalo. Voltamos com café que ninguém tocou e um silêncio que tinha textura de quem está recalculando. A advogada do banco disse que o caso seria encaminhado para a área de conformidade interna, que qualquer procedimento de execução sobre o imóvel estava suspenso enquanto a apuração fosse conduzida, que o banco entendia que havia uma inconsistência documental que precisava ser investigada e que a instituição tinha interesse próprio em apurar as circunstâncias de concessão. O imóvel está formalmente protegido de qualquer execução durante o período de apuração? Perguntou a doutora Patrícia. Está. Eu olhei para a advogada do banco. Ela olhou de volta. Não era simpatia, mas era respeito profissional, o tipo de olhar que reconhece que a outra parte fez o trabalho direito. Obrigada, disse. Não precisei dizer mais do que isso. Na saída, a doutora Patrícia disse: Dona Glorinha, a casa está segura? Respirei com os pulmões inteiros pela primeira vez em semanas. O ar frio de ar-condicionado do corredor do banco entrou e saiu de um jeito que parecia diferente de antes. Como se o mesmo ar pudesse ter sabor diferente dependendo do que você acabou de fazer. E a Silvana? Perguntei. A Silvana tem um problema separado, e vamos tratar dele separadamente. A reunião com a Silvana foi marcada para uma quinta-feira, 2 semanas depois. Escritório da doutora Patrícia, às 10 da manhã. A notificação havia chegado pelo advogado dela, e a resposta, pelo advogado dela, nunca pela Silvana diretamente, havia confirmado presença. Naquelas 2 semanas, não dormi mal. Não fiquei ansiosa. Liguei para a Rosa na terça, almoço longo com o Cosme no domingo, conversa com a doutora Patrícia por telefone para alinhar cada detalhe da reunião. Havia uma serenidade que eu não esperava sentir. Não a serenidade da resignação, mas a serenidade de quem completou a preparação e sabe que está pronto. Na manhã da reunião, acordei no horário normal, fiz o café normal, me vesti com a mesma roupa sóbria da audiência do banco. Olhei uma última vez para o caderno de receitas aberto na cozinha, a cronologia, as anotações, as páginas que haviam sido o esqueleto de tudo. Fechei o caderno e o coloquei de volta na segunda gaveta à esquerda, onde fica sempre. Estava feito. A Silvana chegou ao escritório com 10 minutos de atraso. Não o atraso desorganizado de quem esqueceu, mas o atraso calculado de quem quer chegar depois. É uma técnica de quem acha que entrar depois dá vantagem. Veio com o advogado dela, um homem de meia-idade com pasta de couro e expressão de quem não foi brifado direito sobre o que esperava encontrar. Ela estava bem vestida. Sempre foi uma mulher de atenção à aparência, com aquele perfume enjoativo que eu havia aprendido a reconhecer nos anos em que ela frequentou minha casa. Usava óculos de aro fino que não me lembrava de ter visto antes. Tinha aquela postura de quem vem negociar, não de quem vem explicar. Me olhou quando entrou. Eu a olhei de volta. Não disse nada imediatamente. Deixei o silêncio trabalhar. Ela desviou o olhar primeiro. A doutora Patrícia conduziu a abertura. Breve, técnica, sem drama. Disse que a reunião se referia à questão da distração de bem do espólio do falecido Adelson Pereira, identificada no âmbito do processo de inventário e que havia documentação a ser apresentada. O advogado da Silvana começou a falar. A voz de quem preparou um discurso, mas não sabe contra o que está discursando. Disse que a Silvana havia agido dentro dos direitos de titularidade conjunta da conta, que havia informado o banco sobre o falecimento do marido, que havia procedido ao encerramento da conta de forma regular. A doutora Patrícia o deixou terminar. Depois, abriu a pasta. Colocou na mesa o extrato bancário com a data e o horário do saque. Dia do velório,
14h32. Colocou a declaração da Rosa, com data e assinatura, descrevendo o que havia visto. A Silvana saindo do velório com bolsa às 14h08, retornando às 14h51. Colocou o documento do banco, informando a composição dos depósitos da conta conjunta. 116 depósitos ao longo de 4 anos, todos provenientes do CPF do Adelson. 0 depósitos identificados com o CPF da Silvana. Coloquei cada papel na mesa devagar, um de cada vez, com o silêncio que documentos merecem. O advogado da Silvana parou de falar. Olhou para os papéis, olhou para ela. Ela estava com o olhar fixo na mesa. O valor integral da conta, de R$ 18.742, disse a doutora Patrícia com aquela voz calmíssima, foi sacado em espécie às 14h32 do dia do velório de Adelson Pereira. Esse valor integrava o espólio, dado que a titularidade era majoritariamente do falecido. A movimentação, realizada antes da abertura formal do inventário, configura distração de bem, com implicação processual clara perante o juízo competente. A Silvana pode prestar esclarecimentos, começou o advogado. Pode e vai, disse a doutora Patrícia. Ao juízo do inventário, com todos esses documentos já no processo. A Silvana levantou o olhar para mim pela primeira vez desde que havia entrado. Eu a olhei, sem raiva. Raiva é quente demais para o que eu estava sentindo. Sem mágoa também, porque a mágoa de Silvana havia se convertido em outra coisa há semanas. O que eu sentia era a frieza precisa de quem terminou um trabalho longo e está vendo o resultado. Silvana, disse, você saiu do velório do seu marido para ir ao banco sacar o dinheiro antes que eu pudesse, enquanto eu estava em frente ao caixão do meu filho. Você fez isso. Ela não respondeu. Não precisa responder para mim. Vai responder ao juiz. O advogado dela cochichou com ela por um momento. Depois se voltou para a doutora Patrícia. Há possibilidade de acordo extrajudicial para a devolução do valor ao espólio? A doutora Patrícia virou para mim com aquele olhar de consulta. Pensei por um momento. Ah, disse, desde que seja com prazo curto, condições documentadas e que qualquer descumprimento gere notificação imediata ao juízo. O advogado da Silvana anotou. Uma coisa a mais, disse. Quero que fique registrado nessa reunião que eu sei o que aconteceu, que sei que você sabia das dívidas, que sei que você foi à empresa no dia da auditoria e soube do que estava acontecendo, que você escolheu o silêncio por 8 meses enquanto a situação ficava pior. Não porque tinha medo, mas porque estava calculando o que salvar para você. Ela tinha os olhos marejados. Não sei se era remorso ou estratégia. Não me importava distinguir. Não estou pedindo explicação, continuei. Não estou pedindo desculpa. Estou te dizendo que eu sei, e que essa história vai ficar documentada do jeito certo, em todos os lugares que precisar, para que nunca fique dúvida de como aconteceu. Me levantei da cadeira. Estendi a mão para a doutora Patrícia. Estendi para o Cosme. Não estendi para a Silvana, nem para o advogado dela. Fui até a porta. Antes de abrir, sem me virar. Cuide da sua vida, Silvana. O que ficou aqui não te pertence mais. E saí. O banco concluiu sua apuração interna 4 meses depois da audiência de mediação. A comunicação chegou num envelope com o timbre da instituição. O mesmo banco cuja voz impaciente havia me colocado no chão da cozinha 48 horas depois do enterro do meu filho. A carta informava que a apuração interna havia identificado inconsistência na identificação do avalista no instrumento de crédito em questão. Que os peritos da própria instituição, ao analisar os documentos originais, haviam associado a caligrafia da assinatura questionada a traços da própria letra do devedor principal. O Adelson havia falsificado minha assinatura ele mesmo, convencido talvez de que resolveria antes que virasse problema. Que a casa estava formalmente liberada de qualquer ônus vinculado àquela operação. Que o nome da titular, Glorinha Nascimento Pereira, havia sido removido de qualquer registro de inadimplência relacionado ao contrato. Guardei esse envelope na mesma gaveta onde guardo a escritura da casa. Eles ficam juntos. O documento que prova que a casa é minha e o documento que confirma que tentaram tirá-la e não conseguiram.
A Silvana devolveu ao espólio os R$ 18.742, parcelados em 6 meses conforme o acordo documentado. Sem falta, sem atraso. O juízo do inventário registrou a devolução e encerrou a questão. O inventário em si durou meses, como inventário sempre dura. Não existe pressa no direito sucessório, existe método. No final, renunciei formalmente à herança. O patrimônio líquido do Adelson era negativo. As dívidas que havia construído ao longo de anos superavam tudo o que havia deixado. Assinar a renúncia foi, ironicamente, o único ato desse processo em que assinei com a minha letra verdadeira. O G grande e a linha que sobe, protegendo o que é meu de herdar também o peso que ele havia escolhido carregar sozinho. A Silvana saiu de Campinas poucos meses depois do encerramento do inventário. Soube por uma conhecida comum que foi morar com a irmã em outra cidade. Não tenho informação além dessa e não busco ter. Não é frieza. É a escolha de quem decidiu que não vai dedicar energia a vigiar a queda de quem já caiu. O Adelson. Esse nó que não desata, que provavelmente nunca vai desatar. Chorei por ele muitas vezes depois de saber tudo. Ainda choro. Não toda semana, não toda vez que olho para a cadeira onde ele sentava na minha cozinha quando vinha me visitar, mas de vez em quando o cheiro de girassol chega de algum jardim da rua, ou quando o telefone toca em domingo e por uma fração de segundo o cérebro faz o que faz. Choro pelo filho do domingo, pelo dos girassóis, pelo que segurou minha mão no enterro do pai. Esse filho existiu. Esses momentos foram reais. Aprendi a carregar os dois Adelson ao mesmo tempo. É um peso irregular, desses que a gente nunca aprende a equilibrar direito, mas aprende a andar com ele. Não aceitei o que ele fez. Aceitar seria o mesmo que dizer que estava tudo bem, e não estava. Mas aprendi a não deixar o que ele fez apagar o que ele foi de bom. Assim como não deixo o que ele foi de bom apagar o que ele fez de errado. As duas coisas existem juntas, sem resolução. E talvez seja exatamente isso que é a vida de verdade. Não binária, não arrumada, não com moral simples no final. O que tenho no final é isso. Minha casa está em pé. Meu nome está limpo. Minha poupança está intacta. Tenho o pé de limão no quintal que cuido desde que o Evaldo plantou a muda. Tenho o manjericão que uso no molho de toda semana. Tenho a Rosa que toma café comigo nas terças, com aquela franqueza direta que é o maior presente que uma vizinha pode ter. Tenho o Cosme que aparece no último domingo do mês com aquela cara de irmão que não precisa de explicação longa para entender o que você está sentindo. Semana passada, fui à confraternização de aposentados da escola. Tinha gente que eu não via há anos. Uma ex-colega da cozinha me abraçou com aquela força de quem sente o abraço de verdade e disse: "Glorinha, você continua igual. Como você faz?" Não respondi na hora, mas pensei: não continuo igual. Continuo de pé, que é diferente, e que, com tudo que passei, é muito mais do que suficiente. Dignidade não está em banco nenhum, não está em herança, não está em dinheiro que vem fácil, não está em nome que aparece em escritura de apartamento reformado com dinheiro que não era de ninguém. Dignidade está na coluna ereta, no nome limpo, nas mãos calejadas que construíram o que é seu e que, quando chegou a hora, também souberam defender. Não me derrubaram quando me tiraram o filho. Não me derrubaram quando tentaram me tirar a casa. Porque mulher que aprendeu a alimentar outros pela vida inteira sabe, mais do que ninguém, que o que sustenta uma pessoa não está em nenhum banco. Está no suor de cada dia que você não desistiu. Se você chegou até aqui, já sabe que essa história não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E clica na história que está passando na tela agora. Ela também vai te prender do começo ao fim.